Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui, professor Márcio Faria, hoje, dia 25 de novembro de 2022, estamos aqui para mais um episódio da nossa série de lives Vida de Professor, hoje com um pouquinho de atraso, peço desculpas aí pelos 11 minutos, pelo meu relógio aqui de atraso, tive um probleminha, mas já estamos todos aqui, daqui a pouco vamos receber o professor Mozart Borba, queridíssimo professor Mozart Borba, que vai participar da nossa série, que para vocês é uma satisfação e para mim uma honra. Receber o professor Mozart Borba na minha série aqui vai ser certamente algo que eu não tenho nem palavras para agradecer e tenho absoluta convicção de que vocês vão ver, vai ser sensacional. O professor Mozart, para quem ainda não conhece, acho pouco provável, né? Porque todo mundo praticamente do Instagram conhece o professor Mozart, mas para quem ainda não conhece, pode ter certeza de que vale a pena ficar por aqui, assistir a nossa live, que vocês vão gostar muito. Estou vendo aqui muita gente boa já entrando, meu queríssimo ex-aluno, agora colega Herbert, grande professor André, o cara dos casos mais interessantes da Bahia inteira. Deixa eu ver mais quem está por aqui. Simão está por aqui, já entrou. Deixa eu ver, Flora, obrigado, Alone, Larissa, que bom que o pessoal está por aí. Meu caro, grande Raíssa, respondi a sua mensagem, viu, Raíssa? Deferi o pedido da turma, aproveitando que a gente está falando sobre professor, os alunos me pediram para adiar a data da entrega de um trabalho, para mostrar como eu tenho um bom coração, às vezes. Eu adiei em 3 dias a entrega do trabalho, então o pessoal pode aproveitar o melhor o final de semana para estudar bastante e fazer um trabalho ainda melhor. Que bom. Esperando aqui o professor Mozart, deixa eu ver se ele já está por aqui. Daqui a pouco ele vai entrar. Enquanto isso, queria convidar todo mundo que está aqui, que vai nos assistir ainda, aí lá no canal do YouTube, também o @professor Márcio Faria, né, youtube.com/professor Márcio Faria, para não só conhecer outros episódios dessa série de lives, né? Nós já estamos aqui chegando, salvo engano, no 35º episódio, mas também conhecer outras palestras, lives, aulas que já constam lá do canal. André fala, realmente André, você dá uma margem de prazo maior, mas aí, claro, o índice tem que subir, né? Como dizem, né? A régua tem que subir, né? Verdade. Saudações Cruzmaltinas, meu caro Rodrigo. Exatamente. Simão tá falando. Simão, esse livro tá mais difícil que um parto, viu? Tem que parar para poder sentar e escrever tantos textos juntos que acaba que a história não vira um livro. Mas vai sair. O professor Fred Dia também tá me cobrando. Então, você vê que tá todo mundo me cobrando. Esse livro vai sair se Deus quiser. Não vou demorar não. Espero que 2023 seja um ano muito bom pra gente e também que nasça esse livro aí. Grande meu amigo corintiano Sérgio, saudade de você, meu caro, quanto tempo, bom vê-lo por aqui. Deixa eu dar um toque no Mozart aqui, que eu já entrei para ele me procurar. Vamos lá, eu atrasei um pouco aqui, então não posso também... peço já, como eu disse, já tinha anteriormente pedido desculpa. Ei, Raul, seja bem-vinda. A campeã de basquete da faculdade está aqui entre nós, hein? Pessoal, respeite aí. Obrigado pela audiência. Kiara está aqui também, muita gente boa chegando. O Emerson também, peço desculpas, o Emerson, pela pronúncia. A Raíssa falou que viu, né? Exatamente. Estou conseguindo ler as mensagens antigas aqui. Alfredo, seja bem-vindo. Bom, o Mozart acabou de mandar uma mensagem que está chegando. Enquanto isso, enquanto ele vai entrando, quero convidar vocês também para poder conhecer o livro do professor Mozart. Esse livro aqui é o famoso Diálogos sobre o CPC, publicado pela editora Juspódio. Vocês podem ver aqui o tamanho do livro, é quase um vade-mecum. Nós vamos falar um pouco sobre esse livro daqui a pouco. Mas já quero aproveitar para indicar para todos vocês, até porque estamos, por coincidência ou não, exatamente hoje na Black Friday, né? E esse livro está em promoção, o professor Mozart vai falar,
Essa edição aqui é a 8ª edição. Salvo melhor juízo, já existe a 9ª edição. Vou confirmar com o professor Mozart, mas acho que já existe a 9ª edição. É um livro muito, muito, muito especial, muito didático. E vou deixar o próprio autor falar mais sobre ele daqui a pouquinho quando ele entrar. Mas já aproveito para poder fazer a propaganda do livro. Olha ele aí, falando nele. Tá ele aí, o professor Mozart chegou. Vamos ver se vai dar certo. E fazer essa nossa live. Vamos ver se funciona. Caríssimo meu amigo, o professor Luiz Vale também tá aí. Olha ele aí. Salve, salve, meu querido amigo. Salve, salve. Que alegria te ver aqui, cara. Que bom, que bom. Que honra pra mim, cara, participar disso Ah, aqui, ter essa oportunidade, mas sou seu fã, você não, sabe disso. não, deixa de coisa. Obrigado. Bom, primeiro eu queria te pedir desculpa pelo nosso atraso um pouquinho. Nada, Tive uma relaxa. coisinha aqui familiar, mas já resolvida. E enquanto você estava chegando, estava falando, coincidência ou não, de que hoje é a Black Friday, né? E eu vi a editora Juspod está com promoção para todo lado. Tá E aí, sim. obviamente, eu quero já começar aproveitando o pessoal que já está por aqui. Temos vários amigos nossos aqui na área. Luiz Vale está por aqui, Paradela está aqui, uma galera boa que está aqui entrando para falar do seu livro. E aí, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre escrita, mas já queria aproveitar mais uma vez e fazer aqui, ó. Vocês podem ver que, não sei se o pessoal consegue ver, que da foto do meu livro para lá tem uma diferença grande, podem ver, né? Ó, Porque agora, ó, o homem está praticamente, eu não sei nem dizer que tamanho de cabelo é esse aqui, né? Então, fica aí mais uma vez a dica, daqui a pouco a gente vai falar com ele, mas antes, meu caro, eu queria primeiro, obviamente, agora um pouco mais sério, mas nem tanto, agradecer por você ter aceitado o meu convite, fiquei muito feliz quando a gente conseguiu agendar essa data, e também, obviamente, porque esse projeto que começou lá em 2020, eu dei uma paradinha, agora voltei um pouco mais devagar, faço uma live por mês, tem me dado uma satisfação pessoal e profissional muito grande. Ouvir as histórias dos colegas, dos professores que eu admiro, dos professores que eu leio, que eu estudo, e principalmente saber que essas lives têm trazido bons frutos para outras pessoas, isso tem trazido uma satisfação muito grande. Então, quando você aceitou participar, não só é uma honra para mim, mas certamente vai ser uma lição para mim e para muita gente. Então, meu caro, mais uma vez, muito obrigado. E aí, para já te dar a palavra, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, de forma resumida, obviamente, que a gente tem apenas uma hora de live, a da sua história um pouco na vida de professor. Como é que funciona, como é que a docência entrou na sua vida? Obrigado mais uma vez. Primeiro, uma honra estar aqui, Márcio. Você sabe o quanto eu o admiro. Antes mesmo de nos conhecermos pessoalmente, né, já era um leitor seu. Então, assim, e depois quando a gente se conheceu, né, e foi engraçado porque quando a gente se conheceu, eu tinha acabado, eu acho que de citar você, eu tinha lhe visto já no FPPC, mas a gente não era muito próximo, e aí eu fiz um parecer citando seu livro a partir da boa-fé processual objetiva, e aí você falou, eu disse, cara, eu sou muito seu fã, eu acho que, não me lembro como foi exatamente, que eu tinha feito uma referência em aula do seu livro, e aí você me comentou, e aí eu disse, cara, eu fiz um parecer semana passada, e usei muito o seu livro para justificar um ato do juiz. Então, assim, pô, é uma honra para mim estar aqui. Que isso, Principalmente pelo eu obrigado. sei que, vendo os que me antecederam, né? Eu não sei nem por que eu estou aqui, mas que bom Não, que eu não. recebi esse espaço. Amigo, minha história de professor tentando ser o mais sintético possível. No quinto período de faculdade, eu tive um professor que, eu digo assim, mudou minha vida, né? Eu era um cara assim que eu passei a admirar muito e nele me despertou pela primeira vez a vontade de ser professor. E aí passou aquilo, mas nunca materializei. Como eu sempre brinco, o que eu queria era ser milionário. E para mim ser milionário era E para ser ser advogado. professor tem uma diferença grande. Exatamente. Aí eu disse, então eu tenho que ser um grande advogado, né? Era a minha cabeça assim, era ser um grande advogado. E quando eu me formei, eu me lembro que o meu primeiro salário como advogado foi R$ 500. R$ 500. Eu era advogado júnior, né, do escritório e ganhava R$ 500. E isso para mim era uma decepção, porque como estudante eu tinha minha bolsa estágio na Justiça Federal,
que dava R$ 280, e eu tinha a bolsa do CNPq de pesquisa. Então eu tinha mais de R$ 280. Então eu ganhava mais como estudante do que como advogado no início. E aí eu fui crescendo aos pouquinhos na advocacia, né? Você passa aqueles 3 meses, aí tem um reajuste para R$ 800, R$ 1.000. E quando eu tinha um ano de formado, literalmente isso, eu recebi um convite para dar aula. Porque 2 amigos meus já estavam dando aula. E assim, até então eu não tinha nenhuma referência em relação a ser professor. Tinha só uma distância, assim, um dia eu quero dar aula de TGP por conta do meu professor. E aí me ligou um coordenador de uma universidade, porque esse outro amigo meu, Paulo Rodolfo, tinha dito que eu queria, que era um bom nome, porque a gente tinha feito especialização juntos. E aí ele indicou. Aí o coordenador dessa faculdade me ligou, acho que provavelmente desesperado, atrás de um professor, porque já tinha começado o semestre. E ele me ligou e disse, professor Mozart? Aí eu disse, como? Ele disse, dia do aniversário do meu irmão, 6 de agosto, como eu lembro disso. Estava na casa do meu irmão nesse dia. Ele me ligou e disse, olha, você é professor? Eu disse, veja, é que o professor Paulo Rodolfo me indicou, ele foi me falando as coisas e eu disse, e aí eu me lembro da minha pergunta, Márcio. Paga quanto? Minha pergunta foi essa, paga quanto? E aí ele me disse lá que eu pegando 2 turmas, dando aula às noites, nas segundas e quartas, os horários duplos, né, da turma da noite, eu ganharia R$ 950, 13º, décimo terceiro, férias, tudo, carteira assinada. E aí eu fiz a conta. Cara, eu vou trabalhar 2 noites e vou ganhar R$ 1.000. Eu estou aqui no escritório, trabalho domingo a domingo, de 7 da manhã, sem horário para terminar, e ganho R$ 1.200. Não tinha prazo em dia útil, né? Pois Importante ter. nada. Aí eu disse na mesma hora para ele, claro, vamos lá. E aí ele me chamou para fazer uma entrevista no dia seguinte, para fazer uma espécie de banca, alguma coisa para me analisar. Eu topei e foi assim que começou. Eu comecei exclusivamente porque naquele momento me pagaria mais proporcionalmente do que eu receberia como advogado. Foi essa. Você diz assim, vocação, aquele sonho desde criança. Não, não tinha, não tinha, não tinha. Mas aí eu vou lhe narrar uma coisa que eu entrei na primeira aula. Tem toda uma história dessa primeira aula, né? Porque essa primeira aula, mas depois da minha entrevista de manhã, não foi na semana seguinte. Minha primeira aula foi à noite. O Nossa, coordenador virou para mim e disse assim, olha, você está contratado. Ele estava desesperado por alguém. E aí ele viu que eu pelo menos sabia falar e disse, é você. Eu ia dar aula de Direito Empresarial 1. Assim, perdão, Direito Empresarial 1 não, Direito Empresarial 2. O Código Civil tinha acabado de ser publicado, não tinha livro. O único livro escrito sobre direito empresarial era o livro de Fábio Ulloa. Rubens Requião, Fran Martins, todos aqueles livros que a gente estudava na graduação falavam do Código Comercial. Não tinha, ninguém falava de direito empresarial, só Fábio Ulloa tinha um manual curtinho que falava das mudanças. E eu tinha que dar aula sobre isso à noite. Então imagine como foi essa primeira aula. Eu me lembro que quando eu fui... você descobriu essa hora que era sobre esse assunto? Nessa hora, para mim era processo civil. E ele é empresarial, pegar ou largar. Eu disse, pego. Era o dinheiro. E aí eu fui à noite dar essa aula. Eu me lembro, teve uma série de bastidores que eu não sabia profundamente a matéria, mas queria receber o dinheiro. E aí eu me lembro que fui, e quando eu fui pegar na maçaneta para entrar na porta, para entrar na sala, minha mão tremia muito. Eu nunca tinha dado uma aula na minha vida. Aí eu, vai, Mozart. Aí abri a porta, entrei, a sala lotada, aquelas salas de entrada de faculdade particular, com 80 alunos. Muitos bem mais velhos que eu. Tinha quase 24 anos, tinha acabado de fazer 24 anos. E aí eu abri a porta, quando eu abri a porta, já comecei a falar. E eu me lembro demais desse momento. Eu terminei a aula, minha noiva, mãe de Mari, da minha primeira filha, no meu primeiro casamento, me ligou e disse, e aí? Aí eu disse, olha, eu não sei o que eles acharam, mas eu adorei.
Porque, Márcio, quando eu comecei a falar, é como se eu fizesse aquilo há 40 anos. A vida toda. É, sabe, assim, natural, como se eu estivesse conversando. Assim, eu fiquei impressionado com a minha calma. E aí eu digo, ali houve uma identificação. Eu me identifiquei que eu iria fazer aquilo pelo resto da minha vida. Aquelas coisas assim que a gente escuta as outras pessoas falarem, né, de se encontrar com a profissão. Eu, de fato, me encontrei ali. Eu vi que eu poderia até ser um advogado, mas que eu seria professor. E é legal porque aqui nessas entrevistas, né, eu estava falando antes de você entrar, hoje nós estamos fazendo a 35ª entrevista. Né? Então já conversei com professores do Brasil todo e é muito legal porque muitos têm, não exatamente essa história, claro, mas tem uma ideia semelhante e a minha também é um pouco assim. Eu não queria ser professor, eu queria ser advogado. Desde o quinto período eu queria ser advogado. E eu tinha essa ideia na cabeça, tanto que eu nunca fiz estágio em outras áreas que não fossem escritórios. Eu até me arrependo, eu acho que eu tinha que ter feito, mas enfim. Eu estava no nono para o 10º período, eu tive a oportunidade de fazer uma prova de monitoria de uma professora que era a professora que eu mais gostava, e hoje minha professora foi diretora da faculdade recentemente, professora de processo civil, que eu também entrevistei aqui, a professora Aline Passa. E aí fui dar uma aula para os calouros, né, que a gente faz aqui, tem essa tradição dos monitores darem aulas para os períodos anteriores. Também, mais ou menos, aconteceu assim, a diferença é que não era de empresarial, né? Dei aula de defesa do executado. E acabou a aula, várias pessoas vieram falar comigo, mas assim, faltando uns 5 minutos, aquela mosquinha, sei lá que se diz, que da docência me picou ali de uma forma que eu olhava para aquela galera, meus amigos de festa, de futebol, né? Eu olhava para eles, eles estavam prestando atenção em mim. E eu olhava para trás, assim, como quem diz, não, eles não estão olhando para mim, eles estão olhando para alguma... Tem alguém aqui atrás de mim. E realmente era para mim que eles estavam prestando atenção. E isso é muito legal, né? Perceber que você está conseguindo atrair a atenção de alguém, perceber que você está conseguindo fazer com que aquela pessoa aprenda alguma coisa. Isso é muito legal, isso é característica do professor. E que bom que isso aconteceu, né? Ainda que dessa maneira pouco, vamos dizer assim, usual, né? Aconteceu dessa forma. E desde então você está aqui conosco. Eu digo assim, Eu não houve quero... romantismo nenhum no meu início. Não, Foi puramente financeiro, é, mas que Deus quis que, de fato, aquilo fosse o encontro, de fato, com a profissão é. que eu me vejo hoje, né? E é bom você falar isso, Mozart, porque muita gente acha que não, né? Que tem que ser aquela coisa de, porque eu tenho que ter essa de infância, porque eu tenho que ter o caso de alguém na família, ou porque, porque eu estou muito tarde para começar, já estou fazendo isso. Na verdade, não é. Né? O caminho pode aparecer para nós as formas mais variadas, né? De toda Sem forma, dúvida, nem sempre sem muito dúvida, clara, né? E você sem disse dúvida. antes sobre um professor de TGP que tinha dado aquela ideia, né? E aí minha próxima pergunta é exatamente sobre essa. Assim, se você tem algum professor que te inspirou em alguma medida, até porque a minha ideia nessa live, além de conversar com os colegas, também, em certa medida, homenagear professores que nos ajudaram a chegar até aqui. Né? Então, se você puder citar algum ou mais de um, enfim, e dizer por que você escolheu esse professor ou essa professora para homenagear de alguma maneira. Essa sua pergunta é massa, Márcio, porque todo dia dos professores, né, que nós recebemos as homenagens, e às vezes eu leio as mensagens que eu recebo e reflito sobre quem foram esses professores que me marcaram, os meus professores. Eu acho que a primeira vez que eu olhei assim, teve um professor que me impactou, foi no primeiro ano científico, né? Um professor de literatura, Roberto Falcão. E ele impactou porque na entrada da sala de aula, ele entrou e colocou uma cadeira no meio da sala. Imagina aquela bando de adolescentes de 14 anos, né? E ele botou uma cadeira no meio da sala e ficou sentado. Ele pegou a cadeira onde ele sentaria e botou no meio da sala. E a sala toda ficou calada, olhando. Ele virou, passou um tempo, a sala ficou em silêncio, porque foi aquele negócio constrangedor, que ele botou uma cadeira ali. E aí ele usou uma frase que é: satisfaçam o meu egocentrismo. E depois eu fiquei pensando sobre aquela frase e tudinho. E eu me lembro que isso me marcou muito, porque foi o primeiro professor que eu vi que estava fora daquela caixinha bem repetitiva de todos os meus professores. Era um cara que era diferente.
No terceiro ano científico, eu me deparei com outro professor que se tornou meu amigo, e é o cara assim que até hoje eu tenho uma admiração absurda, que é o professor Manuel Afonso de História. E ele tinha uma coisa que eu acho que eu absorvi muito para a minha característica de professor, que é o lance lúdico. É o lance de que você precisa envolver. É dar conteúdo, mas dar conteúdo de uma forma que aquilo fique para o resto da vida. Então, eu uso muito esse recurso lúdico e ele tinha quadro. Então, assim, ele desenhava absurdamente bem. Então, ele ia dar uma aula de história antiga, ele desenhava a Torre de Babel, ele desenhava as pirâmides, e eu ficava impressionado com a capacidade que ele tinha de desenhar no quadro. E eu tenho certeza que hoje meu esmero com o meu quadro, isso é uma característica muito minha dando aula, eu respeito muito o meu quadro, né, os meus fluxogramas, essas coisas, com certeza tem muito de Manuelzinho ali. E na graduação, foi o professor Biratã de Couto Maurício, que é juiz federal aqui. Trabalhei 2 anos com ele depois, porque teve um momento na minha graduação que eu quis ser juiz federal, e aí fui para lá estagiar com ele. 6 meses eu já tinha certeza que eu não queria ser juiz, eu não queria ser servidor, não dava para aquilo ali, mas fiquei justamente pelo que ele me formou como profissional. Eu digo assim, o que eu sou hoje como pesquisador, o que eu sou hoje para o processo civil, foi o professor Biratã. Eu não trouxe para mim o estilo de aula dele. O estilo dele, a aula dele é totalmente clássico. O que eu trouxe dele foi a capacidade organizacional, método, cara, o lance de tudo explicar por método, tudo explicar concatenando. E isso tem muito de professor Biratã ali, ainda que nós sejamos os opostos em relação ao formalismo e ao informal. O professor Biratã é um classista clássico, né? Então ele é aquele professor de anfiteatro, digamos assim. E eu sou professor ultra informal. Mas a metodologia, a organização, pesquisa, né, o lance de não entrar em sala de aula sem antes ter estudado muito um tema, isso é professor Uberatã, sem dúvida nenhuma é dele. E talvez, e provavelmente por isso, não, com certeza por isso, eu mesmo com alguns meses já tendo certeza que não queria ser juiz federal, não voltei para o escritório de advocacia e continuei lá porque eu aprendi muito, aprendi a redigir, aprendi... Rapaz, assim, ele me formou como profissional, foi lá na Justiça Federal, eu estagiando com ele. Que legal, legal. E eu posso Então, dizer seriam esses porque 3 professores. você, eu até indico para todo mundo, né? Falei, inclusive, essa semana em sala de aula sobre aquela aula que você nos deu aqui na faculdade aí da JF, naquele tempo pandêmico, online, né? E você fez questão de usar os seus organogramas, né? O seu quadro, ainda que de forma online e à distância. E muita gente fala sobre isso. E aqui, enquanto você falava, alguns colegas também foram seus alunos, alguns atuais alunos comentando dessa mesma maneira. Eu não tenho essa aptidão que você tem, inclusive quero ter, mas também tem essa preocupação. Eu acho que a gente tem que tentar fazer com que o aluno seja atraído por aquela aula, né? Por aquele momento de dificuldade que eventualmente ele está tendo com algum conteúdo e que ele consiga passar por ela e consiga aproveitar. Obviamente que eu não tenho nem um pouquinho dessa sua didática, mas a gente tenta. A gente tenta cada vez mais fazer o possível, né? Não seja Isso modesto. Não seja modesto. Verdade. Bom, meu caro, a gente está falando sobre a vida de professor e a vida de professor é repleta de momentos, né? A gente tem momentos inesquecíveis como professor, né? Você certamente tem muitos e momentos que foram algo que marcaram a sua vida, mas também existem momentos que marcaram de forma não muito favorável, vamos chamar assim, momentos que não são assim tão bons. A nossa ideia aqui é, para além de mostrar um pouco da vida do entrevistado, mostrar a realidade nua e crua da vida do professor. Então, eu queria que se você pudesse contar para a gente alguns opostos, momentos, ou um momento que seja, que você lembre, eu sei que foram muitos, mas que você poderia contar uma história legal para a gente, boa, e uma que não foi tão boa, alguma coisa que talvez não tenha dado certo, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre isso.
Momentos negativos. Vou lhe dizer alguns assim que me ocorrem. Mas eu quero positivo também. Tá? Certo. Eu, na graduação ainda, dando aula para graduação, há muito tempo eu não dou mais aula para graduação, mas quando eu ainda dava aula para graduação, eu me lembro que no início eu tinha muito, muito cuidado com fila, né? Com um aluno filando. Então eu não gostava que Explica para o pessoal aqui a gente chama de cola. cola, Isso, pronto. fila é cola. Aluno colando, né? Aluno É. colando. Não, é porque a gente está aqui no Brasil todo, Não, né? claro, Então, claro. Então eu tinha muito problema com o aluno que colasse, tudo. Então eu era muito rigoroso, separava os alunos, fazia mais de um tipo de prova, esse tipo de coisa. E eu me lembro que uma vez em sala de aula, e assim, nessa época eu tinha 24, 25 anos, 26 anos. E eu tinha uma aparência de fato de adolescente. E eu acho que eu fui muito testado por conta disso, né? Por ser muito novo, dando aula muitas vezes para pessoas mais velhas, pessoas com outras formações, e sendo o Caxias, entendeu? O cara que não queria só ser professor, queria ser educador. Eu acho que eu coloquei no início de minha graduação muitas responsabilidades que hoje, mais velho, eu já não teria. Eu deixaria mais a pessoa. Nunca isso me representou um problema. Muito pelo contrário, eu acho que enquanto dei aula em graduação, eu fui homenageado em todas as turmas que eu passei. Muitas que eu só dei um semestre, e no final de ano, mesmo quando eu já tinha saído da faculdade, recebi o convite para voltar. Então, com certeza, ajudei na formação deles ali. Mas eu me lembro que uma vez eu percebi que uma aluna estava colando e pedi para que ela saísse do lugar. E ela disse que não iria sair. E naquele momento eu não soube o que fazer, porque eu notei que ela testou a minha autoridade e eu não tinha simplesmente ali reação, eu não tive reação. E aí você sabe que está fazendo errado, né? Eu disse isso e ela, não estou fazendo nada de errado e vou ficar aqui. E ficou. E eu não tive reação nenhuma. Márcio, como eu fiquei mal, porque depois eu fiquei me culpando, me achando um mané que não tinha moral. Então teve todo aquele conflito de ser jovem, de ter sido afrontado e não ter tido nenhuma postura enérgica no momento. Eu acho que no final, talvez hoje, pensando com mais calma, tenha até sido bom eu não ter tido, porque não gerou nenhum desdobramento maior. Mas sim, claro. internamente aquilo ali me marcou muito. E o segundo momento triste, que também dessa mesma época, eu sempre quis aquele, eu acho que talvez lá daquele professor de literatura, o satisfaça o meu egocentrismo. Então, para mim, eu tenho 100 alunos em sala de aula, os 100 têm que sair da aula dizendo, meu Deus, melhor aula de minha vida. Se 99 disserem melhor aula de minha vida e um disser que não foi, eu ficava mal, aquilo me deixava, mas por que ele não gostou de minha aula? Por que ele não gosta de mim? Eu tinha muito disso, muita fragilidade em relação a isso. Fiz terapia, viu, para Para superar, superar. para superar essa necessidade de ser de ser o perfeitinho, entendeu? De as pessoas quererem gostar demais de minha aula. E aí eu me lembro que numa turma da graduação, cara, eu fazia de tudo e os meninos só faziam conversar, não estavam nem aí pra porra nenhuma. Porra nenhuma. E eu tentei o semestre todo, meu irmão, eu fazia tudo. Olha, nem se falava de metodologia ativa. Cara, eu fazia tudo para chamar a atenção dos caras. E os caras, nada, nada. Acho que era sexto período de direito. E aí eu me lembro que na penúltima aula dessa turma, aí eu falei, eu fui muito duro com eles, dizendo quanto eles tinham me frustrado por tudo que eu tinha me dedicado. Viu? E aí eu chorei, irmão. Chorei muito. E nesse momento que eu chorei na sala de aula, Márcio, acho que toda a sala começou a chorar. Porque naquele momento eles perceberam o quanto eu tinha me dedicado e o quanto eles tinham cagado na minha cabeça. A frustração E, estava evidente ali. Né? meu irmão, se tornar, muitos desses, até hoje, são meus amigos. Porque fizeram questão que no sétimo período eu continuasse como professores deles.
E assim, até hoje me chamam para festas, tudinho, porque naquele momento houve uma identificação. Eu mostrando toda a minha incapacidade, fragilidade, e eles observando que o quanto isso era importante para eles também, né? E aquele momento que era um momento que eu poderia dizer negativo, mas que depois virou um grande Mas que momento depois positivo. superou. Ficou Que um momento legal. positivo. Que E bom. essas coisas assim, de momento positivo, aí, graças a Deus, cara, é difícil, às vezes você recebe mensagens. Ontem eu estava em Juazeiro, ontem não, anteontem eu estava em Juazeiro, dei uma palestra lá, Juazeiro do Norte, e no final da aula, um rapaz, um senhor, um homem mais velho já chegou para mim e disse: o senhor mudou minha vida nessa palestra. Exatamente isso, o senhor mudou minha vida. Então, veja, uma conversa de 40 minutos. Então, a gente recebe tanto feedback positivo que os negativos, assim, são irrelevantes. Hoje em dia, Começou a picotar aqui para mim, Osar. Não sei se para mas você está esse picotando, retorno pessoal. de... Estão vindo? Para você, sua imagem, para mim, a sua imagem travou. Você me escuta? É, agora estou te ouvindo bem. Tinha dado uma travada mesmo. Tá me Mas ouvindo? agora está tranquilo? É, Tô ouvindo, pronto, perfeito. agora tá. Tá, beleza, pode continuar. É. Eu nem lembro que eu estava, mas assim, dizendo assim, que hoje os momentos Não, você negativos estava falando já da não me palestra. abalam tanto. E é legal isso você falar, porque eu, particularmente, assim, cada vez que eu vou dar uma palestra, uma aula, me arrebento. Assim, eu estudo de madrugada, eu abro mão de um monte de coisa. E muito, eu vou até confessar que uma vez foi Fred que me falou isso. Eu ainda não tinha tido a honra de ter sido aluno dele formalmente, né, e tal. E ele me falou, olha, eu vou me esforçar para sempre dar a melhor palestra, a melhor aula que eu puder. Travou de novo aqui, não sei se foi aqui ou foi lá. Eita, agora é teu áudio que tá picotando para mim. Deixa eu sair aqui para ver se é o É, meu ou é o 4G. Melhorou? vamos ver. Melhorou, melhorou. Pronto, então vamos embora. Pronto. Mas então eu estava dizendo que eu fico pensando nisso, né, numa palestra, porque você não sabe ali, você tem 30, 40, 50 pessoas que estão te ouvindo ali e que podem ter a história de vida mais diferente possível, né? Certamente alguns ali, aquilo vai entrar por um ouvido e sai por outro, mas se um, dois, três, aquilo fizer diferença, já valeu a pena, já compensou, né? E isso é muito legal, você saber que você pode, de fato, trazer alguma ideia diferente para algum colega, ou eventualmente colocar uma sementinha na cabeça de um aluno para que isso possa germinar mais adiante, né? Isso, de fato, é muito recompensador. Bom, nós estamos falando de aula, muita gente conhece as suas aulas, Bonzar, mas muita gente ainda não teve a alegria, a satisfação de ter aula contigo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu método de aula, e você falou um pouco antes sobre graduação. Relembre aí como eram as suas avaliações, para que a gente possa também trazer ideias para o pessoal. Minhas avaliações, primeiro meu método de aula. Eu tento sempre mesclar, né, a parte teórica com a parte prática. Eu acho que processo civil, sem que o aluno compreenda o porquê, né? Aí no caso, junto e com acerto o motivo daquilo ali, fica muito abstrato. Então eu sempre tento fazer uma pegada de minha aula para a prática, para que o aluno entenda o porquê daquela exigência teórica e quais são os reflexos disso na prática. Acho que eu tenho uma pegada bem mais prática do que teórica, digamos. Eu me preocupo mais com de como, deixa eu dar um exemplo bem abstrato, de como
quais serão os efeitos da decisão do que a natureza jurídica do Instituto. Mais ou menos isso. Talvez por isso eu goste de sempre estar citando doutrina, mas sempre carregado de jurisprudência, ainda que a jurisprudência não dialogue com aquilo. Então eu vou dizer, olha, Fred fala isso, Marinoni fala isso, professor Márcio fala isso, mas o STJ diz isso. Eu não concordo com o STJ, mas é isso aqui que você tem que saber dessa orientação. É isso que está acontecendo. Então eu tenho, e óbvio, também pela minha principal atividade, que é professor de concurso público. Então, como eu dou para carreiras fins, magistratura, Ministério Público, Defensoria, o aluno que está nesse estudo, ele não quer saber qual é a opinião de Carnelucci sobre aquilo. Ele quer saber o que a ministra Nancy decidiu semana passada. Eu vi até que o professor Rodrigo Pinheiro passou por aqui, que eu vi o causa decidida passando ali. Então, essas coisas é que caem nas segundas fases, nas provas orais. Então, me gerou um transtorno obsessivo de entrar 3 vezes por dia dentro do site do STJ para garimpar decisões, não apenas aquelas do informativo, mas eu coloco aleatoriamente processo civil e vou lendo as decisões para ver se pego alguma coisa que, olha, isso aqui dá um bom exemplo. Então, eu acho que essa questão de jurisprudencial carrega muito a minha aula. Como muita gente que assiste minhas aulas nunca viu um processo na vida, eu acho que o fluxograma ele funciona como um verdadeiro mapa mental, e eu noto que muita gente se encanta com a minha didática por conta do fluxograma, porque é como se ele finalmente entendesse a sequência dos atos. E eu gosto de dizer, cara, a sequência dos atos é o que é mais simples no processo. Mas como isso é importante para que você consiga saber onde está pisando. A maioria dos alunos acabam se preocupando em decorar o que é um litisconsórcio multitudinário sem sequer entender como se forma a relação processual. Então, sem compreender na petição inicial, na contestação, onde irá aparecer esse litisconsórcio e o que vai acontecer. Por exemplo, se vai vir ou não uma reconvenção aqui. Olha. Não sei se o pessoal vai conseguir ver. Aqui tem um fluxograma de reconvenção sobre reconvenção, olha, que está no livro do professor Rosaro. Só para dar um exemplo aí de como é que o pessoal pode ver. Fica um aperitivo para quem ainda não conhece. Veja, reconvenção da reconvenção, que é um assunto que eu posso afirmar que é um assunto, veja, com certa profundidade, né? Porque normalmente você entende reconvenção. Mas para você entender a reconvenção da reconvenção, aí você tem que partir de um outro exemplo. Aí você consegue desenvolver melhor o que é a reconvenção, o que é uma ação incidental, quais são os requisitos, o que danado é a conexão com a ação originária, com a causa de pedir. Então, quando você tem um exemplo bom, que a gente pega às vezes numa questão de concurso, que a gente pega às vezes numa decisão de um informativo, aí você diz, cara, que exemplo bom para você explicar. Aí você traz esse exemplo, mostra no fluxograma, mostra a teoria, e depois eu gosto de terminar sempre com a provocação de algum... Pronto, então eu vou, por exemplo, eu vou construir tudo sobre a sequência dos atos, e de repente lanço uma dúvida sua sobre lealdade processual, e aí deixa aquela pulga no final para o aluno, que é justamente para gerar inquietação. Aí eu acho que você fecha uma aula bem didática. Você explica o básico, mostra como é que aquilo acontece no dia a dia, mostra como é que os tribunais operam sobre aquilo e depois faz a provocação acadêmica. O duro, eu acho, e aí a minha percepção sobre didática é você já trazer a discussão acadêmica sem preparar o aluno para aquilo. Não vai captar a atenção daquele aluno. Não vai dar frutos, né? É aquela ideia de colocar todo mundo, ou pelo menos tentar fazer, na mesma página, né? Colocar todo mundo ali, para que aquele aluno que está atrasado, ele consiga chegar, até porque hoje em dia a gente está tendo muito isso, eu tenho percebido isso, principalmente depois que as aulas presenciais voltaram, o desnível é muito grande, muita gente se adaptou muito bem nesse período de 2 anos de aulas online, muita gente, pelo contrário, teve muita dificuldade pelos mais variados motivos. Então, eu também tento fazer isso, resgatar o pessoal ali e aprofundar, né? Porque
é aquela que eu sempre brinco, falo, ler, eles já aprenderam, os alunos já aprenderam faz tempo. Então, se fosse só para ficar lendo a lei, a gente não precisava estar aqui, né? A gente precisa fazer com que eles pensem. E, de fato, essa sua ideia, né, essa sua metodologia é diferenciada, e eu já te falei isso várias vezes, né? A sua didática impressiona. E é por essa razão que eu também coloquei essa pergunta aqui na nossa live. Muita gente, enquanto você foi falando, foi confirmando, né, isso que você estava afirmando. Então, é um meio de prova também, né? A gente tem que um meio de prova digital confirmando o que você falou. Não pode deixar, né? Bom, além de fazer essas aulas maravilhosas, meu caro, você é um escritor de mão cheia, né? Eu já mostrei seu livro aqui, a gente já falou sobre ele, é um best-seller praticamente, é quase um dono da Juspod. E aí uma das coisas que muitos alunos me perguntam é como escrever. A gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente agora, nesses últimos tempos, em colocar as coisas no papel. E a minha ideia também é fazer com que as pessoas se sintam engajadas e que destravem na escrita, seja um trabalho de final de curso, seja um artigo jurídico, seja uma petição, enfim, alguma coisa que possa ser visto como um trabalho produzido por um profissional. Você pode dar alguma dica para a gente a respeito disso? Se você tem alguma técnica especial, se você tem por exemplo, algum horário do dia, alguma coisa que você faz, uma preparação, uma música, sei lá, enfim, alguma coisa que você possa nos ajudar sobre esse tema. Quando eu estava lá no meu estágio na Justiça Federal, quando eu disse que eu comecei a ser forjado ali, eu me lembro da minha primeira minuta de sentença, em que eu fiz o relatório e a fundamentação. E eu apresentei a Sobiratã. E eu me lembro, Márcio, da cara de decepção dele quando ele leu. E ele falou, ele fez exatamente essa pergunta. Eu lembro da cena, eu lembro do rosto dele. Veja, isso há 30 anos, cara. Ele virou para mim e disse assim, foi você que escreveu isso? Com aquela cara de, que merda. Aí eu disse, foi. Aí ele disse, releia em voz alta. E hoje eu já talvez não precise mais fazer isso com tanta frequência, mas é uma coisa que ainda hoje eu faço. Quando eu escrevo a primeira vez e boto lá o texto, no início, até conseguir compreender a formação lógica do raciocínio, um exercício que era muito comum e que me gerava bons frutos era depois que eu escrevia, eu li o texto em voz alta, lendo para mim. E muitas vezes, quando eu li o que eu escrevi, eu digo, meu Deus, está sem sentido nenhum. Meu Deus, parece que não está encaixando. Hoje eu não preciso mais ler em voz alta, né? Mas aquilo ali foi muito importante num primeiro momento. Eu escrevia e depois lia em voz alta para que eu ouvisse o que eu tinha escrito. E percebia muitas vezes que estava ruim, que estava sem sentido. Um segundo ponto cara, eu acho que para escrever bem, você tem que ler bem. Portanto, quanto mais você lê, mais você vai ter, claro, de informação, você precisa ter informação. Depois há técnicas de você concatenar o raciocínio, mas você precisa ter conteúdo. Se você não tiver conteúdo, você vai conseguir escrever 2 parágrafos e vai morrer ali. Então, quanto mais você lê, e lê de tudo, não é só ler livros jurídicos, é ler tudo, ler de Machado de Assis a uma ficção, é ler tudo, tudo, tudo. Ler revista, ler periódico, ler tudo. Então você vai aumentando a sua capacidade de construir estilos, até que você encontre o seu estilo. Eu acho que isso também foi um fator diferencial. Melhora a ortografia, melhora a regência, melhora tudo. Melhora tudo. Estabelecidas essas premissas, né, como eu faço no meu dia a dia? Eu não me considero um excelente produtor de conteúdo. Eu não tenho muita disciplina. Eu não sou professor Mouta. Mouta é uma máquina de escrever. É incrível. Assim, enquanto a gente está fazendo essa live, ele deve ter feito 3 artigos. No mínimo.
Ele é um cara. Eu não tenho a disciplina de professor Leonardo Carneiro da Cunha, de Léo, de sentar para escrever. Eu sou meio desorganizado em relação a isso. Eu sento e escrevo. Aí eu posso estar no celular, eu posso estar no tablet, eu posso estar no computador. Eu não tenho um padrão de sentar numa cadeira, mas sei que isso funciona. Mas eu não sou assim. Eu não tenho a regularidade de escrever todo dia. Deveria ter, né? Eu, por exemplo, quando eu vou fazer a atualização de diálogos, é um inferno. Porque eu tenho textos que eu escrevi de forma difusa o ano todo, e aí eu tenho que colocar tudo aquilo dentro do livro. Aí é um mês de caos na minha vida. Porque eu tenho que praticamente me isolar do mundo para gerar sequência lógica naquilo ali. Fred, por exemplo, eu sei que vai corrigindo o ano todo, né? Então, ele já pega e já insere, já pega e já insere. Eu não, eu pego e deixo separado. E fico dizendo, todo ano, na virada do ano, eu digo, Mozart, não faça Ano que isso, não vem eu vou arrumar. acumule. Eu vou arrumar, eu vou mudar isso, mas não mudo. Lá vou eu agora para a 10ª edição, do mesmo jeito, de novo. Então, eu não me considero um bom exemplo em relação a isso. Mas acho que escrever, para mim, é prazeroso. Eu, de fato, tenho prazer em escrever. Eu gosto de eu sou aquele cara que lê o parágrafo 3 vezes para esmerar. Já tive a fase do não conseguir ser produtivo por esmero demais. Demais. Hoje já calejei, que nem sempre vai sair do jeito que é para sair, mas eu tento fazer uma revisão de texto, eu tento fazer ler aquilo e no final me orgulhar. Poxa, tá didático, tá compreensivo. Às vezes eu pego minha esposa para ler. Um texto de prescrição intercorrente, né, que saiu na RT agora. Era um texto que tinha muita informação técnica, o raciocínio, tinha que para eu explicar essa 1495. Aí, quando eu terminei o texto todo, eu peguei a Ana Beatriz, leia. Aí ela leu, e aí, à medida que ela terminava cada capítulo, eu perguntava a ela, explique, pedia para ela me explicar. Se ela me explicasse de forma errada, eu disse, pare. Aí eu voltava para refazer o texto, porque eu parto da premissa de que o meu leitor não vai entender. Quando ela lia e me explicava, dando uma aula, aí eu digo, pronto. Mandava para RT, mando para pódio, é mais ou menos isso que eu faço. E aí você tem que separar as verbas do livro. Com Tem que estar, certeza. porque eu sei que para as meninas já vai, né? Mas tem que Vai. estar garantindo Os para ela autorais, também, né? para ela eu vou ter que Os fazer direitos autorais. uma rubrica É, nova aí. é, é legal, assim, eu tenho a felicidade de ter um grupo que se formou quando eu estava na UERJ. Nós temos 4, 5 amigos que trocamos os textos, né? Então a gente tem essa oportunidade, todos nós somos orientados pelo professorado grego, e esse grupo se permaneceu, né, felizmente, e então a gente troca os textos, assim, e é engraçado que sempre quando a gente vai mandar o texto, a primeira versão, todo mundo acha horroroso. A gente brinca assim, toma aí mais um lixo. A gente sempre chama os nossos próprios textos de lixo. Isso aqui tá um lixo. Mas aos poucos a gente vai esmerando, o texto sai bom, né, melhora um pouco. Às vezes continua sendo um lixo, mas enfim, a gente tem que mandar, né? E é interessante isso que você falou, porque de fato, por mais que a gente releia, veja, pense, o fato de ter um olhar externo faz muita diferença, né? E o outro ponto que eu achei legal que você comentou, eu queria realçar, é porque eu tenho também alguns colegas que são ótimos professores, que conversam muito bem, mas que escrevem pouco. E você vai perguntar para eles e falar, porque eu acho que não está tão bom, eu acho que não está dessa maneira. E é aquela história, o bom é o inimigo do ótimo. Você sempre pode melhorar, né? Se você for reler aquilo que você escreveu mês passado, certamente você vai achar que pode ficar melhor. Eu tinha também essa trava muito grande. Até que eu já contei essa história aqui, para alguns colegas já eventualmente sabem, eu estava com essa trava no doutorado, eu não conseguia desenvolver. E aí eu fui em Portugal, tive a oportunidade de passar algum tempo lá com a professora Paula Costa Silva. E ela me falou uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse, olha, Márcio, quando você coloca um ponto final na frase, a sua frase já está desatualizada, porque você continua pensando. O seu texto parou ali, mas você continua pensando.
E se você não tiver isso em mente, de que sempre ela vai estar digitalizada, sempre você quer arrumar, sempre quer mexer, sempre quer colocar alguma coisa a mais, você não vai conseguir sair dali. Então, isso para mim fez todo sentido. E eu acho exatamente isso que você falou, né? Você precisa ter técnicos, ter meios de esmerar o texto, mas chega uma hora que ele tem que ganhar vida, né? É aquela história do prazo, né? O prazo liberta. Ainda bem É. que tem prazo, ainda bem que você... Antes de você chegar, Simão estava me perguntando aqui sobre um livro que eu estou tentando fazer sair do forno sobre execução extrajudicial, ou desses da execução que eu tenho estudado. E não consigo por vários motivos, porque sempre eu fico pensando, não, acho que isso aqui não está muito bom ainda, preciso melhorar um pouco, né? Eu vou tentar colocar em prática, mais uma vez, essa lição que você colocou e que a professora Paula também falou. Mas, Meu caro, perdão, só para claro, complementar o que claro. você falou, isso é uma coisa de um exercício diário, porque veja, eu consigo fazer isso hoje com diálogos sobre o CPC, mas eu tenho um projeto, uma boneca bem avançada de diálogos sobre juizados, né, que eu quero escrever sobre juizados. E eu acho que hoje eu dou uma boa aula, por mais que soe arrogante isso, eu dou uma boa aula de juizados. Eu consigo explicar bem o microsistema e com a roupa juizado, entendeu? A frase, sou juizado. Consegui, na minha cabeça, quebrar o que é o CPC e o que é o sistema de juizados. Então, eu acho que eu conseguiria escrever um bom livro de juizados. Eu não consigo concluir. Não consigo. Toda vez, Ricardo, cadê o livro? Vai sair. Vai sair, eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho um morro de medo da 9.099. Pela realidade de cada estado, entendeu? Você É escreve isso que uma eu ia coisa que eu sei falar. que o cara vai seguir aquilo. E eu sei que o entendimento do Colégio Repsol de Pernambuco é diferente do da Santa Catarina, é diferente de São Paulo. E eu sei que eu nunca vou conseguir solucionar essa equação. Então eu deveria E você vai soltar do ficar jeito que frustrado. está. É, Mas não tem jeito. Eu não consigo ter esse desapego em relação ao livro. Um é dia sai. difícil. Toda vez que alguém me pergunta alguma coisa, eu falo assim, mas às vezes você já sabe pelo tipo de pergunta que vem, né? É. Aí o aluno já fala, assim, você está falando, você faz estágio no juizado, né? Aí, então, e aí tem aquele meme, que você deve ter visto, né? É, Atenção, senhor advogado, bem-vindo ao juizado. Regras, é, 2 pontos, não há regras. Né? Pessoal, nossos amigos juízes do juizado, Fred, por é. exemplo, fica bravo, né? Mas, enfim, a gente sabe que... Mas espero que saia, porque precisamos desse livro. Oh, Muito obrigado, importante. querido. E já que você falou de diálogos, eu comentei um pouco aqui antes de você entrar, e às vezes a gente fala assim, esse autor é muito bom porque ele fala, parece que você está conversando com ele. É uma força de expressão que a gente usa para dizer que o livro é muito didático. No seu caso, não é uma força de expressão, né, moça? É exatamente assim que o livro todo se desenvolve. Eu vou te perder um pouco aqui do protocolo, se você me permite. Eu queria te perguntar, se você puder, claro, dizer para a gente de onde saiu essa ideia de escrever o livro dessa maneira tão original e tão interessante. Acho Peguei pelo que pé, né? Não estava no... 2007, Mariana nasceu, minha primeira filha. E em 2010, 3 anos, ela começou a ter diálogos comigo. E eu construía esses diálogos e postava no meu Facebook. E eu notava que havia uma interação gigantesca por conta disso. Então, assim, a forma que eu construía, que era a minha conversa com ela. E eu Sim. notava, assim, as pessoas comentavam naquele micro-universo do meu Facebook. As pessoas ainda usavam o Facebook naquela época. É, Em 2010, Márcio, eu entrei no Eu Vou Passar, que era um grande curso que tinha preparatório no Brasil, né, de professor João Antônio. E lá no Eu Vou Passar ia ter uma prova do MPF, de analista do MPF. E a gente escrevia textos para o blog do Eu Vou Passar, que tinha milhares de alunos. E eu escrevi um resumo para o MPF sobre ação civil pública, ação popular, mandado de segurança coletiva e ações coletivas, que sempre foi minha área de concentração, né? Em estudo, na iniciação científica, tudo. E aí, dentro desse texto que eu fazia resumos de cada uma dessas ações, eu coloquei um pouco das conversas, como se fosse o professor falando com o aluno. Márcio, isso viralizou. Que durante muito tempo, se você digitasse meu nome no Google,
ele indexava ainda esses arquivos. Esses resumos foram parar no Graal, né, que é o livro que o pessoal estuda para a MPF, para o Ministério Público Federal, para o Procurador da República, né, tem um Graal, que é o que a turma de Procuradoria estuda, que é um resumo de todas as aulas. E a galera que estuda avançado para Procurador da República só estuda por esse Graal, que é alimentado. E essas minhas fichas de resumos foram parar dentro dele. O que, obviamente, para mim é um motivo de muito orgulho, porque eu sei da importância disso para quem estuda, para talvez o curso mais difícil que existe hoje. Então, eu tinha esses dois gatilhos. Em 2014, não, em 2015, 2014 para 2015, quando eu fui contratado pela editora Armador para escrever um manual, eu pensei comigo, meu Deus, eu vou escrever um livro para o Brasil todo e quem sou eu na fila do pão? Eu era um cara que era conhecido em Recife, então o que a editora imaginava? Que eu iria vender em Recife. Nunca ela imaginaria que eu conseguiria vender para fora. Eu não tinha perfil de professor, eu tinha só meu perfil pessoal no Instagram, o Facebook já estava em declínio, e eu pensei, poxa, eu preciso tentar vender para fora. Mas para eu tentar vender para fora, eu preciso que as pessoas de fora me conheçam. E aí, publicado o novo código. Eu criei um perfil de professor e eu tinha 2.000 seguidores, 2.000 alunos de Recife ali. Eu comecei a construir textos no Instagram explicando o novo código, as principais mudanças. E esses textos viralizavam assim de uma forma absurda. Esses perfis de alunos que estudam para concurso pegavam meu texto e republicavam. E aí, todo dia eu ganhava seguidores. Foi passando o prazo que eu tinha para entregar o livro da editora. Como eu disse, eu escrevo de forma muito difusa. Então, quando chegou 30 dias para lançar Aí, veja, eu passei um ano quase escrevendo, né? Na verdade, um ano, foram 6 meses, eu assinei o contrato em setembro, em agosto, eu tinha que entregar o livro em março de 2016. Quando o código ia entrar em vigor, o editor virou para mim e disse, cadê o livro? Aí eu disse, vim aqui para pedir mais um mês, porque eu não vou conseguir entregar de direito de jeito nenhum. A chance que a gente tem de vender é quando o livro for publicado, porque vai vir a onda de desespero das pessoas, quando o código entrar em vigor. Então eles queriam pegar essa onda comercial. E eu não tinha 1/10 do livro escrito. Aí eu disse, não tenho como entregar. Aí ele disse, cara, você tem que entregar. Aí eu disse, olha, eu notei uma coisa nas minhas redes sociais, que essa forma de escrever em diálogos é muito orgânica. As pessoas entendem o assunto dessa forma. Enquanto não entregar o meu manual, eu posso escrever um livro em diálogos. Aí o cara não entendeu. Isso, como assim? Não. Essas conversas que eu faço aqui no Instagram, eu quero montar um livro como se fosse um livro explicando o assunto dessa forma. Aí ele olhou assim e disse, mas isso ninguém escreve dessa forma. Aí eu disse, eu sei, mas eu acho que isso funciona. Aí ele disse, por que você acha isso? Eu disse, porque eu tinha 2.000 seguidores há 6 meses e eu estou escrevendo dessa forma assim e eu saí de 2.000 para quase 30.000, sem gastar um centavo, só com a galera compartilhando esses textos. Aí o editor viu que tinha economicidade ali, digamos assim. Sim, tem um Tinha potencial, né? mercantilidade ali. Aí ele virou para mim e disse, você tem coragem de publicar um livro assim? Porra, Márcio, como eu lembro dessa pergunta, né? Porque naquela pergunta ele me perguntou como professor, como acadêmico. Sim. E eu disse, tenho. Eu sabia que eu ia levar porrada. O que eu tenho hoje de amigos que me debulharam quando leram o livro, isso é ridículo. Esse livro não. E foi um livro que foi aceito a fórceps, digamos assim, pela academia clássica, digamos. Eu acho que ele conseguiu quebrar as barreiras, os paradigmas de escrever de forma diferente. E aí eu montei o livro, cara, em 20 dias. O livro, eu trouxe até ele. A primeira edição de Diálogos está aqui, ó. Na diagramação atual,
Ele Mostra daria. o tamanho dele assim, para o pessoal. Olha, É olha a porque, diferença. é porque A ele é minha é muito. oitavo, ó. É porque a diagramação É, dele é muito é diferente espaçada. também. É. É, Isso na diagramação atual, Márcio, daria 200 páginas. É uma apostila. É uma apostila. é. E aí publiquei. E quando a gente publicou, eu me lembro do editor dizendo assim: vamos publicar 1.000 exemplares. 1.000 exemplares. E eu pensava que livro de direito, era o meu primeiro livro, era assim, 200 mil. Aí eu disse, 1.000? Aí ele disse, 1.000. E eu disse, para vender em quanto tempo? Ele disse, em um ano. Eu disse, pô, eu vou vender 1.000 livros em um ano. Aí ele disse, no melhor cenário. 1.000 livros, já consegui vender 1.000 livros, é ótimo. Aquilo me deixou arrasado. Porque eu dizia, mas a galera do Instagram vai comprar esse livro. Né? Porque a galera que lê meus textos vai querer comprar meu É, livro. Era o que eu pensava. Mas a galera da editora disse, olha, há um abismo entre o que o cara lhe curte no Instagram e o cara de é. fato comprar seu livro. E aí publicou. Márcio, vendemos 1.000 livros em 6 dias. 6 dias. Tanto é que a segunda edição, nem está aqui com ela, saiu no mesmo ano. Miti Dinheiro, quando estava escreveu o livro dele de processo civil, o livro que ele lançou sobre uma nova leitura, né, de explicar processo, ele tem até uma referência a mim porque ele me perguntou como é que tem 3 edições do seu livro no mesmo ano. Porque era um livro que eu estava escrevendo no Instagram e trazendo para o texto. Sim. Então, É. 3 edições saíram em 2016. E aí eu vendi 1.000 livros em uma semana, saiu a segunda edição com 2.000 livros, vendi em 2 meses. Saiu a terceira edição no mesmo, quando acabou a segunda edição, porque ele ia acrescentando assunto e virava uma edição nova. Sim, claro. E aí tirou 3.500 livros vendidos em 2 meses. E aí chegou o final do ano, porque isso foi de setembro a dezembro. E aí eu vendi lá quase 7.000 livros em 6 meses. Foi quando simplesmente eu virei meio que uma troca de ativos e voltei de uma palestra em Aracaju já com a mensagem dizendo, olha, você está na Pódio agora. Aí eu fui para Pódio. E quando eu fui para Pódio, fui arrasado, porque eu tô indo para Pódio. Na Armador, eu era o príncipe, entendeu? Eu era o cara que vendia mais do que Vadimeco. E eu estava indo para Pódio, onde estava Fred, né, onde estava Daniel. Eu disse, poxa, não vai ter espaço para mim. E eu me lembro de Ricardo me ligar, Ricardo Dieu, o dono da Pódio, vou ligar para você 1 da tarde, ok? Ok, porque eu tinha mandado um e-mail para Armador para saber como é que eu iria receber, já que eu estava mudando de editora, quem é que ia me pagar os 6.500 exemplares dos livros, que eu não tinha recebido nada ainda de autoral. Aí ele disse, não, quem vai lhe pagar é a Pódio já. Aí eu disse, tá ok. Aí ele me ligou. O pessoal da Pódio não conhecia meu livro. Eles sabiam apenas que meu livro vendia mais do que Vadimeco. E eles tinham a curiosidade disso. E aí, Vauledi veio para conversar comigo, que é sócio de Ricardo. E Vauledi veio, a gente foi almoçar, aí ele querendo entender o que era Diálogos. Porque ele pensava que o nome Diálogos era o título. Aí eu disse, não, o livro é um diálogo. É É o formado em. professor conversando dessa forma. Foi quando ele começou a entender o que era o livro. E aí ele montou a ideia do que seria o livro. E aí eu disse, ok, vou fazer a quarta edição, que era 2017. Aí eu me lembro também da conversa. Eu virei para Valedi, vou vender quantos livros? Pô, porque eu estou entrando na maior editora jurídica do Brasil. Claro. Aí ele disse, 3.000 exemplares será um sucesso. Ele me acabou de novo. Eu disse, como assim 3.000? Eu vendi quase Acabei de 7 vender mil 7. em 6 meses, pô, numa editora pequena, agora eu tô indo para maior. Ele disse assim, né, Marmusa, mas aquilo foi em 2016. Porque em 2016 estava todo mundo Foi o desesperado por boom, né? livro, foi o É. boom, então aquela onda acabou. Aí me arrasou, aí eu fiz a quarta edição, que é esse aqui, que tem 460 páginas na diagramação atual, de hoje em dia a mesma diagramação. E aí ele tinha 460 páginas. E lançou esse livro. Brother, eu falo isso com muito orgulho, porque até hoje bateu todos os recordes da Pod. Assim, recorde de primeiro dia de venda, 960 exemplares.
recorde de pré-venda, né? Ele vendeu quase 4.000 exemplares na pré-venda. Então, antes de começar a ser distribuído. E Já estava aí, errado na pré-venda. é, pois é. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, foi crescendo. Foi quando na sexta edição eu resolvi mudar tudo, né? Deixar de ser um livro meio resumo para começar a transformá-lo no manual. E aí Sim. Ricardo de novo me perguntou: você tem certeza disso? Por quê? Porque o meu livro vendia muito. E eu disse: não, mas eu acho que está na hora, porque as conversas não são mais aqueles diálogos simples. Agora, de fato, a gente já começa a ter. Porque quando eu escrevi a primeira edição, cara, não tinha nada escrito. Tinha um código anotado de professor Cássio Capinella Bueno, de Cássio, e comentários de Daniel. Era a única coisa que tinha. Eu me lembro que muitos textos que eu li o artigo, eu não sabia se era aquilo mesmo, eu ligava mandava um WhatsApp para Léo Cunha. Olha, Léo, tu e Fred Que você acham o que acha? desse artigo? Era isso. E ele dizia: eu acho que é por aí. E era isso, E ir a embora. primeira edição. Pronto. Aí isso tinha muito ainda desse primeiros pensamentos até a quinta edição. Na sexta edição já tinha muito enunciado, já começava a aparecer as decisões Sim. do STJ. Aí eu disse para Ricardo, a gente tem que mudar. Foi quando eu resolvi deleta e refaz. E aí saiu da quarta para a sexta edição, que já é esse aqui, ó, que já é muito parecido com o que é o da décima. Então Esse é eu o primeiro que eu tenho. saí daqui para aqui. Então, a sexta foi a edição que eu mais vendi na minha vida. Essa sexta edição foi disparada que eu mais vendi, vendeu muito mais do que a quarta, que já vendeu muito bem. E é E aí importante foi. assim, o pessoal que está achando, que o pessoal os meus alunos ficam falando assim que não, eu comprei. O pessoal fala assim, não, porque você, mas fica mostrando o livro aí, que você ganha, não sei o quê, mas eu comprei o livro, eu ganhei esse aqui, eu ganhei, mas o primeiro eu comprei. Mas só porque você estava falando de livro, e muita gente falando aqui, e eu queria aproveitar, porque né, é legal você falando isso. Assim, você mencionou rapidamente aqui Daniel Neves, Léo Cunha, Fred, professor Cássio Carpinella, professores que estão aqui conosco, que são nossas referências, mas que quando a gente precisa, para tirar uma dúvida, para poder trocar ideia sobre alguma coisa, para poder mostrar eventualmente um caminho quando as coisas estão nebulosas, todos eles estão disponíveis para isso. Isso é muito legal, né? É muito interessante. E você, como professor aqui, consegue perceber isso, e os alunos às vezes ficam nessa assim, mas eu não quero te perguntar porque eu fico na dúvida, porque eu acho que eu vou... Hoje mesmo recebi uma mensagem de um aluno de 5 anos atrás, falou: professor, desculpa te incomodar, mas eu tenho uma dúvida, isso não é incômodo. Porque, na verdade, a nossa função é essa. A nossa função é realmente tentar mostrar esse caminho, né? Tentar fazer com que as coisas fiquem um pouco menos difíceis. E você citando tantos professores aqui, quase todos eles, por coincidência ou não, estão aqui na nossa série de lives, né? Entrevistei Daniel, entrevistei Fred, entrevistei Léo Cunha. Todos eles têm essa ideia, essa pegada de fazer você crescer. E olha como que eles te ajudaram de uma forma, e certamente, acredito eu, vários deles não imaginavam, né, esse sucesso todo que iria acontecer, não tinham segundas, terceiras, quartas intenções, pelo contrário, eles estavam realmente fazendo o papel deles, de professor ali. Né? E você conseguir fazer isso crescer dessa forma realmente é um mérito incrível, né? É inacreditável o seu livro assim. E de fato, assim, tem horas que eu falo assim, cara, como que o Mozart pensou isso? Assim, é porque realmente as mentes brilhantes são assim, né? Fico muito Nada. feliz, meu caro, meus parabéns. Eu falei essa Obrigado. semana, tem alguns alunos aqui que já entraram, não sei se estão aí, que são alunos meus esse período. Eu falei essa semana do seu livro, não era por causa da live, porque eu quis citar um exemplo, e aí eu citei uma coisa que estava no seu livro, e de fato realmente é muito. Quando a gente não consegue fazer, a gente tem que ir em quem consegue. E você, de fato, consegue explicar bem, não só Obrigado. falando, como escrever. Meu cara, a gente fugiu um pouco do protocolo, prometo que eu vou acelerar para que a gente cumpra o nosso Não, tô prazo aqui. O adorando. prazo Passa a e o noite toda nosso aqui prazo. conversando com você, meu irmão. Não se preocupe. Isso é muito legal. Eu queria te perguntar apenas mais duas coisas. Assim. Você, além de professor, você é advogado e recentemente agora também virou conselheiro federal da OAB. Né? Você tem inúmeras funções, você tem filhos, tem família, enfim. E muita gente hoje em dia, pelo menos para mim, tem chegado essas perguntas, e nas lives anteriores também, pergunta assim, como gerir, como conseguir organizar para fazer isso tudo? Como é que você consegue ser advogado e professor? Você acha que essas duas funções, uma atrapalha a outra, uma ajuda a outra? De que maneira que você faz para poder se organizar? Porque
o tempo, acho que hoje em dia é o nosso bem mais precioso, né? Como fazer para se organizar esse tempo que é escasso para tanta coisa que você faz? Primeira coisa, se conscientizar de que você não vai levar tudo. Você não vai ganhar sempre. É uma frase até que eu uso com minhas filhas. Quando elas me pedem alguma coisa, ou pedem mais de uma coisa. A resposta, ainda que ela pudesse naquele momento ter tudo, a resposta é sempre: tudo não pode. Tudo não pode. Por quê? Porque justamente por conta de todas essas atividades que eu faço simultaneamente, sempre há alguma coisa que em um momento ou no outro vai estar deficitária. Então, por mais que eu tente ser um pai presente, viajar demais me torna ausente em vários momentos. Por mais que eu tente ser um bom professor, às vezes o excesso de atividade impede que eu tenha mais tempo de leitura, o que melhoraria a minha aula. Às vezes, por dar muita aula, eu não consigo, às vezes, fazer uma atividade consultiva como haveria necessidade de aprofundamento. Então, o tempo, que como você falou, eu concordo 100% com você, é o nosso maior bem. Não adianta você ter saúde sem ter tempo. Não adianta você ter dinheiro sem ter tempo. Então, o tempo é o seu maior bem. Isso não é uma premissa filosófica. Isso é mais do que isso. São fatos, são verdade. Então, você tem que gerir isso. Quando você vai gerir isso, você tem que lembrar que o seu tempo não dará para tudo. O seu tempo dará para o que você considera naquele momento sua prioridade. O que não impede que você tenha várias prioridades. Mas lembre que ainda que você tenha várias prioridades, a depender da circunstância e do que você esteja fazendo, algo vai ficar em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano. Então, diálogos francos, minha esposa é maravilhosa em relação a isso, porque ela consegue compreender muitas vezes as minhas ausências, né? Mas um método, digamos assim, para dizer que como é que eu vou estabelecer? Eu tento criar algumas rotinas do que eu acho imprescindível. Então, por exemplo, eu sei que eu sou ausente, às vezes fisicamente, por conta de aula, por conta de viagens. Então, pelo menos quando eu estou em casa, que seja intenso, né? Para que eu consiga conviver. Aonde eu estou sempre tendo notícia das meninas. Então, pô, como hoje é melhor, porque você viaja, mas você faz um FaceTime. Você bota uma Alexa dentro da sala e você abre a tela e está vendo o que está acontecendo na sua casa, onde você estiver no mundo. Então, essa presença virtual ajuda a ausência presencial em muitos momentos. Em relação à pergunta de acumular atividades de advogado e de professor, tem algumas pessoas que dizem que você só será por exemplo, Fred fala que não consegue conceber um bom professor de processo civil que não seja advogado, que não seja juiz também, porque ele diz que isso que a gente traz da prática é essencial para forjá-lo como professor de processo. Eu não acho que isso é uma premissa absoluta. Eu acho que é uma boa referência, mas não creio Há nisso. situações Agora, diferentes. até porque você pode ter muito do conteúdo de um advogado, de um juiz, se você souber ler e ler o que é para ser lido. Então, assim, experiência prática. Cara, se você identificar boas sentenças, bons relatórios, você vai ter toda a história ali, sem ter feito uma vírgula naquilo ali. É claro que a experiência de você atuar no caso é muito mais imersiva, né? É óbvio. Mas não que isso não possa ser um tubo de ensaio para uma artificialidade que seja efetiva na prática. Agora, de fato, quando você advoga, no meu caso, consultiva, você traz muito exemplo. Você traz muita circunstância de sua vida, daquele caso, e isso facilita muito na hora de você explicar o processo. E te dá a oportunidade de refletir sobre coisas que não estão na lei. Que dão a oportunidade de dizer, cara, mas isso não está na lei, isso tem que mudar a lei. Então, lhe dá a possibilidade de você ter a visão
legislador, entendeu? De dizer, cara, a gente precisa mexer nisso, porque isso aqui aconteceu comigo. Veja, o código, né? Isso são relatos comuns de Fred, de Léo, de Alexandre. E eram coisas que aconteceram no escritório, que aconteceram no gabinete. E eles disseram, cara, a gente tem que mexer no código por conta disso, né? Então, coisas que saíram de um caso concreto para virar um parágrafo, para virar um inciso, para virar um artigo Sim, no código. sim. Então, essa prática, ela me ajuda muito. Não vou dizer que ela é absolutamente essencial, mas que ela ajuda Mas muito. faz muita Ajuda. diferença. Não, não tem Faz. dúvida. No ano passado eu trabalhei, alguns colegas sabem, né, eu trabalhei no CNJ num grupo de trabalho sobre execução civil, né? E ao final a gente apresentou um anteprojeto para alterar alguns pontos do CPC, porque, principalmente na parte de execução, muita coisa ficou, né, do Código 73 após a reforma de 2006. Né? E várias das sugestões, acho que praticamente 90% das sugestões que eu fiz foram casos concretos que eu tive. Casos concretos que chegaram até mim como parecerista, como consultor, ou como advogado antes ainda de entrar na universidade, que eu falava, não tem jeito, a gente precisa arrumar isso. É. Claro que, obviamente, quando você vai ouvindo os colegas, tem um ponto aqui a colar, mas isso faz toda a diferença. Né? Isso faz toda a diferença na prática. E era legal porque nesse grupo a gente tem juízes, tem pessoal de cartório, tem advogados, tem professores, tem promotores. E cada um tinha uma visão diferente. Exato. E era Isso é, interessante que alguns que não tinham visto o caso, né, uma situação concreta, nunca tinham parado para pensar daquela maneira. Não, para mim a regra é boa. Aí eu virei e falei, mas é o que aconteceu? Isso. Realmente. Agora, você me dando um exemplo, eu estou vendo que de fato a regra não é das melhores. Então faz muita diferença. Espero que esse projeto vá para frente. Está na mão do ministro Fux, pela última notícia que a gente teve. Vamos ver se ele vai de fato se levar adiante para debate. Depois até posso te franquear o acesso também. Bom, meu caro, prometo que é a última pergunta. Senão, como você falou, a gente ficaria aqui a noite toda. Mas hoje é sexta-feira, né? É dia do pessoal também sair para aproveitar ou estudar mais um pouco. Enfim, cada um aproveita o tempo, como você falou, da maneira. A nossa ideia aqui com essa live, para além de escutar as histórias maravilhosas dos colegas, é também tentar incentivar professores que estão já na docência, mas que eventualmente estão aí um pouco desanimados, ou também aqueles que ainda não são professores, mas que eventualmente pensam em ser e que estão pensando aí, será que eu vou ou não um dia ser docente? Aí eu queria então que você pudesse deixar uma mensagem final para esse pessoal que pensa em ser professor, ou que já deu aulas e agora está parado, enfim, alguém que tem em si aquela ideia de ser professor. O que você poderia dizer para esse pessoal que tem o sonho, né, o desejo de um dia se tornar professor, voltar a ser professor? amigo, eu acho que assim, quem sou eu para julgar alguém? Mas eu sei que tem muita gente que busca o magistério por status, por querer dizer que é juiz, promotor, delegado, mas é professor. Isso dá status, dá autoridade a você na sua profissão, né? Eu sei que então eu sei que tem gente que busca por isso, né? Por vaidade, tem gente que busca por outros motivos não republicanos, digamos assim, né? Mas para aquele que de fato quer se comprometer em ser professor, que vai exigir muito de você. Porque, veja, o professor, eu sempre digo isso, ele não é um realizador, por mais que eu tenha os meus sonhos, eu gosto de dizer que eu sou ferramenta de realização do sonho de outra pessoa. Então, eu não sou o fim, eu sou a passagem. Né? E isso, pelo menos para mim, me gera uma responsabilidade muito grande. Eu não sou aqueles caras que dizem eu tenho uma missão. Eu acho isso muito egocêntrico. Então, eu evito usar essa expressão. Mas eu digo eu tenho uma responsabilidade muito grande. Porque eu sei que o que eu falo, que o que eu escrevo pode frustrar o sonho de alguém. Então, quer ser professor?
show. Mas seja uma pessoa comprometida com aquilo. Vai ser bom para você e vai ser bom para a quem de fato será destinada a sua informação. Então, se você vai por conta do dinheiro, se você vai por conta da vaidade, aí é uma questão de foro íntimo seu. Claro. Mas se for, seja comprometido. Saiba que ali haverá uma necessidade de se dedicar, que haverá perdas em outras áreas por conta da necessidade de tempo que será consumido com aquilo. É aquele cara que, bicho, eu quero ter um pet. Você vai ter tempo para ele? Você vai ter tempo para se dedicar? Vai não. Então não tenha não. Você vai fazer um ser vivo sofrer. Eu quero ter uma planta. Você vai ter tempo para regá-la? Você vai ter tempo para cuidar dela? Ou você vai deixar ela morrer de sede? Ou vai afogá-la por excesso de água? Não, não sei. Então não tenha não. Ah, eu quero ter. Ok, então estude para ter, para ser o melhor pai de pet, para ser o melhor pai de planta, o tutor de pet, seja lá como você usa a expressão. O que eu quero dizer é, tenha responsabilidade. Quero ser pai. Seja um excelente pai, tenha responsabilidade. Por quê? Porque na maioria das vezes você pode até achar que você está fazendo para si. Mas acredite, e aí volta para aquela sua pergunta, né? A quantidade de experiência positiva que eu já tive na minha vida, e você também, de feedbacks de pessoas que você ajudou e mudou a vida, sem ter pensado que seria para isso, sem ter pensado que seria para ele ou para aquele, mas simplesmente fez. E por quê? Porque você teve responsabilidade no que estava fazendo. Então, acho que para sintetizar, uma dica que eu daria para quem deseja, claro, tem que estudar, porque justamente por você ter essa responsabilidade, você vai ter que respeitar horário, vai ter que respeitar a avaliação. Você tem que lembrar que você tem que tratá-lo como quer ser tratado. É regra básica de convivência em sociedade. Mas, de fato, quer que tá afim da responsabilidade, tá. Então se joga, meu irmão. Porque, pelo menos para mim, olha, eu poderia me qualificar como empresário, eu poderia me qualificar como advogado. Eu só me qualifico em qualquer ata de hotel, em qualquer formulário eletrônico, eu me boto como professor. É o que eu me identifico, é o que de fato me faz feliz. É o que você não abre mão, exatamente. Obrigado, meu caro. Não tenho palavras para te agradecer, cara. Eu sabia que ia ser bom. Eu te falei isso antes. Fiz Obrigado. propaganda para Chuchu de tudo que a gente ia falar aqui, mas olha, não podia imaginar e eu aprendi tanta coisa e é muito legal. Eu vou gravar aqui essa live. Eu vi muita gente entrando, eu não consegui nem te interromper e nem queria para dar oi para tanta gente. Eu vou deixar ela gravada aqui, depois vou levá-la lá para o meu canal do YouTube. Então, se você está assistindo aí depois, você vai ver essa live lá no canal do YouTube também. E eu espero que você, assim como eu, tenha sido tocado pelas palavras do professor Mozart, porque eu saio daqui muito maior do que entrei. Pode ter essa absoluta convicção disso. E, meu caro, assim como eu já tinha te falado daquela primeira vez que a gente se encontrou, que eu disse que eu já era seu fã por conta dos meus alunos, porque se os meus alunos falam, eu tenho que, obviamente, saber o que é, eu tenho que procurar conhecer. Falo isso para eles no primeiro dia de aula. Se vocês têm alguém para me dizer, eu quero saber, eu reforço agora ainda mais. Eu sou não só um leitor, não só um admirador, como cada vez mais seu fã. Muito obrigado de verdade por você ter aceitado participar desse meu projeto. Fico muito, muito feliz e muito agradecido. E mais uma vez estou à disposição para o que você precisar. A minha dívida contigo só cresce. Espero um dia poder quitá-la, ou pelo menos ainda que parcialmente. A palavra final é sua, meu caro. Você sabe que não tem dívida nenhuma, né? Na verdade, eu que agradeço esse espaço, reitero, e não é missa de cor presente, o quanto eu o admiro, porque eu reconheço em você uma pessoa absurdamente dedicada, um grande autor, um grande pensador do processo, e não por menos você é tão querido pelos seus alunos e por todas as pessoas que te cercam, Márcio. Então, a honra foi minha, e obrigado pela generosidade em tudo que você falou. Obrigado de verdade, meu caro. Pessoal, boa noite para vocês. Agora em dezembro, vamos ter mais um episódio. A minha ideia é fazer um por mês, para que a gente possa continuar batendo esse papo. Alguns colegas já aceitaram meus convites, e aos poucos eu vou aqui divulgando. Então, quem ainda não me segue, está aí pelo professor Mozart
Siga aí o perfil do professor Márcio Faria e eu vou poder depois, aos poucos, divulgar para vocês também. Obrigado, Mozart, mais uma vez. Boa noite para todo mundo. Feliz final de semana. A gente possa logo se encontrar mais uma vez. Beijo, pessoal. Boa noite para todos. Tchau, tchau, gente. Obrigado.